Hoje vamos entrar na névoa densa da sexta dinastia para conhecer Teti, o faraó que inaugurou um dos períodos mais enigmáticos do Egito Antigo. Um governante que deixou monumentos imponentes, mas carregou consigo rumores de conspirações, tensões internas e uma morte que até hoje intriga arqueólogos. Vamos explorar como Teti tentou consolidar seu poder, como sua corte se tornou palco de ambições e como seu reinado abriu caminho para uma mudança profunda que culminaria no declínio do Império Antigo. Se você gosta dessas incursões históricas repletas de mistério, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar essa história. O Egito do final da Quinta Dinastia era um gigante que ainda parecia sólido, mas que carregava fissuras em sua estrutura interna. Os reinados anteriores haviam expandido templos, refinado rituais solares e consolidado a máquina administrativa. Mas também criaram uma elite poderosa, capaz de influenciar decisões antes reservadas somente ao faraó. Esse período foi marcado por uma crescente diversificação do poder. Governadores provinciais se fortaleceram, sacerdotes acumularam riqueza e influência, e altos funcionários passaram a ocupar um espaço cada vez maior na gestão cotidiana do Estado. Mesmo assim, o imaginário egípcio ainda se apoiava na figura divina do faraó, que, apesar de pressionado por um conjunto de forças cada vez mais autônomas, permanece como o símbolo do equilíbrio entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Nesse cenário complexo, o trono se tornava menos um pedestal intocável e mais um campo de negociação sutil, onde alianças, linhagens e percepções públicas desempenhavam um papel fundamental. Os últimos reis da Quinta Dinastia enfrentaram o desafio de governar um país cujas demandas administrativas se multiplicavam. A expansão de templos dedicados ao culto solar havia drenado recursos consideráveis, e a manutenção dessas instituições exigia uma rede de sacerdotes altamente organizados. Mais do que apenas figuras religiosas, esses sacerdotes eram administradores habilidosos, responsáveis por terras, armazéns, trabalhadores e rituais que sustentavam a ordem cósmica. A cada geração, sua influência aumentava, assim como a de governadores regionais que recebiam títulos e privilégios em troca de sua lealdade. Essa troca nem sempre era equilibrada. Muitas vezes, o poder concedido acabava retornando ao centro como pressão política, gerando um ambiente em que o faraó precisava calcular cuidadosamente cada decisão. Embora não houvesse uma crise aberta, havia uma tensão constante no ar, quase invisível, mas perceptível para quem observava as dinâmicas entre corte, templos e províncias. A transição entre as dinastias não foi um evento repentino, mas sim o resultado de anos de rearranjos silenciosos dentro da elite. Quando a Quinta Dinastia se aproximou do fim, o Egito não enfrentava um colapso, mas um reordenamento. As famílias mais influentes observavam com atenção os movimentos dentro da corte, avaliando quais alianças seriam mais vantajosas. O clero de Heliópolis, guardião do culto solar, ainda mantinha enorme poder, mas já começava a dividir espaço com outras instituições religiosas, especialmente as ligadas a Osíris, cujo culto iniciava uma expansão significativa. A mitologia osiriana ganhava força, abrindo novas interpretações sobre morte, renascimento e legitimidade, temas essenciais para quem almejava governar. Assim, o ambiente era de transformação profunda, onde tradições ancestrais conviviam com inovações teológicas e administrativas que mudariam o modo como o poder real era exercido. Nesse contexto, a ascensão de Teti não aconteceu apenas como consequência natural da sucessão, mas como resultado de um delicado equilíbrio político. Ele emergiu como um candidato capaz de unir diferentes facções e, ao mesmo tempo, dar continuidade a aspectos considerados essenciais pela elite. Sua ligação matrimonial com Iput, filha do último rei da Quinta Dinastia, funcionou como um elo entre as duas eras, garantindo uma transição mais suave e oferecendo ao novo governante um vínculo de legitimidade às tradições dinásticas anteriores. Essa união não foi apenas um gesto simbólico. Ela carregava implicações profundas, pois permitia que Teti fosse visto como herdeiro de uma linhagem respeitada e, ao mesmo tempo,
como alguém capaz de inaugurar uma nova fase de estabilidade. A chegada de Teti ao trono foi recebida com uma combinação de esperança e prudência. Para muitos, ele representava a possibilidade de reordenar as relações de poder, restaurando ao faraó um protagonismo que havia sido gradualmente diluído. Para outros, era apenas mais um soberano que precisaria negociar continuamente com as forças crescentes dentro do Estado. Os relatos posteriores sugerem que sua ascensão não foi marcada por conflito aberto, o que indica que ele possuía apoio sólido, ou que, ao menos, conseguiu evitar antagonismos diretos. Ele assumiu o governo em um momento em que a monarquia precisava demonstrar firmeza, mas também habilidade diplomática, para manter unidos os vários setores que formavam o complexo mosaico político da época. Além disso, o Egito enfrentava transformações demográficas e econômicas que pressionavam a administração real. A população crescia e exigia maior controle sobre terras, irrigação e distribuição de alimentos. As campanhas militares eram menos frequentes, o que diminuía o fluxo de tributos vindos de regiões estrangeiras e aumentava a dependência da produção interna. Isso reforçava a importância de autoridades locais e incentivava a centralização burocrática, ao mesmo tempo em que enfraquecia o poder absoluto do faraó. Teti assumiu esse sistema intricadamente conectado, no qual pequenos desequilíbrios podiam provocar grandes repercussões. Sua missão inicial consistia em estabilizar o funcionamento do Estado, garantir a lealdade dos altos funcionários e reafirmar a primazia da monarquia diante de um cenário fragmentado. O início de seu reinado também foi marcado pela necessidade de reforçar a legitimidade simbólica do faraó. O Egito vivia um momento de redefinição espiritual, com novos elementos religiosos surgindo e oferecendo alternativas ao culto solar dominante. Teti percebeu rapidamente que era fundamental dialogar com esses novos movimentos e integrar aspectos deles à sua política. O faraó precisava ser visto não apenas como administrador eficiente, mas como mediador entre o sagrado e o cotidiano, capaz de garantir prosperidade, justiça e harmonia. Essa dimensão espiritual se tornava especialmente importante em tempos de transição, pois fornecia um senso de continuidade que ajudava a manter coeso um país tão vasto e diverso. Por outro lado, havia um sentimento difuso de inquietação entre aqueles que observavam as mudanças ocorrerem. Alguns temiam que a concentração de poder nas mãos de certas famílias pudesse comprometer a estabilidade futura. Outros receavam que a monarquia estivesse perdendo seu papel central. Nesse ambiente ambivalente, a figura de Teti surgia como um ponto de equilíbrio. Alguém que precisaria demonstrar firmeza, sensibilidade e visão política para navegar entre interesses divergentes. Sua ascensão não resolveu as tensões do período, mas ofereceu a esperança de que um novo governante, respaldado por uma linhagem prestigiada e por alianças cuidadosamente construídas, pudesse conduzir o Egito a uma fase de renovação. Assim, o reinado de Teti começa em meio a expectativas variadas, em um país que ainda guardava a grandiosidade dos tempos anteriores, mas já sentia o peso das mudanças que se aproximavam. Ele assumiu o trono com a responsabilidade de preservar a tradição, ao mesmo tempo em que precisava adaptar o Estado às novas realidades políticas e sociais que se impunham de maneira silenciosa, porém constante. O Egito entrava na sexta dinastia com um governante que simbolizava continuidade e transformação, e cuja trajetória seria marcada por mistérios, alianças e desafios que refletiam a complexidade daquele momento histórico. A origem de Teti sempre foi envolta em certa obscuridade, não por falta de registros, mas porque seus primeiros anos parecem ter sido cuidadosamente moldados para apresentar uma imagem específica, a de um homem destinado a governar. Antes de ascender ao trono, ele já fazia parte de um ambiente politicamente estratégico, onde laços familiares determinavam não apenas prestígio, mas poder real. A genealogia que o conectava à elite egípcia não é totalmente clara, mas as evidências apontam para uma linhagem de alta posição, suficientemente influente para colocá-lo em posição de destaque dentro da corte. Em uma época em que ascendências se confundiam com discursos de legitimidade divina,
A origem de Teti foi essencial para sua futura aceitação como faraó, mesmo que os detalhes exatos tenham sido envolvidos por camadas de narrativas construídas pela própria monarquia. Sua relação com a família real anterior se consolidou principalmente por meio de Ipute, figura central para compreendermos a trajetória de Teti. Filha do último rei da quinta dinastia, a princesa representava a ponte que conectava duas eras. O casamento entre os dois não foi apenas um gesto de união, mas uma estratégia política com múltiplas implicações. Ipute trazia consigo o peso simbólico de uma linhagem forte e profundamente associada ao culto solar, um dos pilares ideológicos da monarquia daquele período. Ao se unir a ela, Teti garantia a si mesmo uma continuidade de legitimidade, algo fundamental em momentos de transição dinástica, quando qualquer vacilo podia ser interpretado como fraqueza. Ele não precisava reivindicar sangue real por linha direta. Ao casar-se com Ipute, passou a integrar um legado reconhecido como legítimo e sagrado. Esse vínculo reforçou sua imagem de governante escolhido pelos deuses para dar continuidade às tradições, mas também abriu portas para reorganizações internas que fortaleceram sua aparente estabilidade inicial. Ipute não era apenas uma consorte. Sua função na corte ia muito além do papel cerimonial. Ela tinha propriedades, influência e conexões importantes dentro do clero e da nobiliarquia. Ao seu lado havia funcionários, servos, artesãos e administradores que ampliavam a rede de poder do casal. A combinação desses recursos ajudou Teti a consolidar o controle sobre diversas instituições estatais. Casamentos reais, no Egito, raramente envolviam apenas afeto ou protocolo. Eram mecanismos de integração política, e no caso de Teti, esse mecanismo se mostrou determinante para fortalecer sua posição e dissipar resistências no início da nova dinastia. A construção da imagem de Teti, como governante, também passou por uma cuidadosa formulação simbólica. Desde o momento em que assumiu o trono, sua iconografia buscava transmitir uma ideia de continuidade com o passado, mas com nuances que já sugeriam uma nova direção. Artefatos que o representam mostram um soberano sereno, estável, quase intocável pela turbulência política que o cercava. Seu nome, inscrito nos monumentos, aparece com uma frequência que indica a preocupação em afirmar sua autoridade em territórios variados, especialmente nas regiões onde o poder local estava crescendo. Ao reforçar simbolicamente sua presença, Teti pretendia relembrar à população que a unidade do Egito, esse eixo que estruturava toda a cosmologia e administração estatal, dependia da figura real. Sua ascensão ao poder mostra também o quanto a política egípcia era feita de sutilezas. Não bastava ocupar o trono, era preciso conquistar a confiança de sacerdotes, escribas e governadores provinciais. Teti usou sua ligação com Ipute como carta de apresentação, mas sua habilidade em construir alianças independentes foi igualmente relevante. Ele se aproximou de grupos administrativos influentes e ajustou a distribuição de cargos para garantir que indivíduos de sua confiança ocupassem posições-chave. Ao fazer isso, evitava que uma única facção controlasse toda a estrutura governamental, criando uma rede mais equilibrada, ainda que temporariamente, entre os diferentes centros de poder. Nos bastidores desse arranjo, a figura de Teti como político se destaca. Ele não era apenas o resultado de sua linhagem ou de seu casamento com Ipute. Sua capacidade de navegar entre interesses conflitantes revela um governante atento às brechas do sistema que herdou. Para se estabelecer como faraó em um Egito, onde a burocracia local crescia e o clero ampliava seus domínios, era indispensável mais do que ascendência. Era preciso compreender o próprio fluxo do poder e agir com prudência. Teti parece ter entendido isso desde cedo, usando a tradição para se legitimar, mas sem ignorar a necessidade de moldar novas relações estratégicas. Essa delicada engenharia política pode ser observada também na sua interação com altos funcionários que ocupavam cargos herdados de gerações anteriores. Muitos desses homens possuíam vastas propriedades e autonomia significativa em suas regiões de atuação. Em vez de confrontá-los diretamente, Teti buscou integrar esses líderes à sua narrativa de continuidade dinástica. A mensagem era clara:
o faraó reconhecia sua importância e os incluía na nova ordem. Assim, evitava conflitos imediatos e ganhava tempo para reestruturar áreas essenciais da administração. Desse modo, Tete se consolidava como um governante capaz de equilibrar tradição e pragmatismo, algo que, naquele período, era essencial para a sobrevivência da autoridade real. O papel de Iput nesse processo continuava crucial. Sua presença não se limitava ao início do reinado. Ela se manteve como figura de apoio ao longo de toda a trajetória de Teti. Em um Egito onde o simbolismo tinha peso equivalente à ação política, a imagem de uma rainha legitimadora reforçava a noção de estabilidade. Inscrições encontradas em seu túmulo e em monumentos associados a ela mostram uma mulher respeitada, tratada com títulos que ressaltavam sua importância na preservação da linha real. Cada referência a Iput, nas estruturas funerárias e administrativas, ecoava a legitimidade de Teti, reforçando a percepção pública de que o faraó ocupava seu posto como herdeiro digno e necessário para manter a ordem cósmica. Todos esses elementos contribuíram para a gênese política de Teti como faraó. Ele ascendeu ao poder envolvido por uma aura de continuidade, sustentado por alianças bem costuradas e por uma simbologia que reforçava sua conexão com a dinastia anterior. Sua origem, sua união com Iput e sua habilidade em gerir interesses diversos formaram a base de sua autoridade inicial. Foi a partir dessa fundação sólida, mas cercada de desafios latentes, que Teti deu início à tarefa de governar um Egito em transformação, consciente de que sua força dependia tanto da tradição quanto da capacidade de adaptação diante de um cenário em constante mudança. Os primeiros anos de governo de Teti foram marcados por uma sensação de continuidade combinada com ajustes que revelavam sua intenção de reorganizar o Estado sem provocar rupturas bruscas. Ele herdou uma estrutura administrativa complexa que crescera enormemente durante a Quinta Dinastia. E compreendia que não podia simplesmente revertê-la. Em vez disso, buscou reforçar mecanismos que garantissem a estabilidade, ainda que isso significasse ceder espaço a figuras emergentes dentro da burocracia. Esse cenário se refletia nas províncias, onde governadores, nomarcas e altos funcionários faziam cada vez mais uso de seus privilégios, ampliando sua autonomia e atuando quase como administradores hereditários. Embora essa descentralização não fosse totalmente nova, ela alcançava, naquele momento, um nível que pressionava diretamente a autoridade real. O culto solar, herança emblemática dos reis anteriores, continuava exercendo forte influência no imaginário político e religioso. Teti, consciente de seu peso, optou por fortalecer essa tradição, preservando a ligação simbólica com o deus Ra, que havia se tornado uma espécie de selo de legitimidade para os governantes. Investimentos em templos solares e rituais associados a eles eram uma forma de reafirmar a presença do faraó como mediador entre o divino e o mundo terreno. Porém, esse fortalecimento trazia consigo um paradoxo. Quanto mais ampla se tornava a estrutura religiosa, mais poderosa ficava a classe sacerdotal que a administrava. Assim, ao reafirmar o culto solar, Teti reforçava simultaneamente a autoridade dos sacerdotes, que passaram a ter papel central na administração de terras, recursos e trabalhadores. Paralelamente, a burocracia provincial se expandia. Os nomarcas, responsáveis por supervisionar regiões inteiras, acumulavam funções políticas e administrativas que antes estavam concentradas na corte. Eles se encarregavam de organizar obras locais, supervisionar o fluxo de alimentos e controlar a mão de obra. À medida que suas responsabilidades cresciam, aumentava também sua influência social. Muitos desses homens começaram a ser retratados em tumbas com atributos que antes pertenciam apenas à iconografia real. Cenas de banquetes, caçadas e apresentações formais de poder tornaram-se mais comuns, revelando como esses administradores se viam e eram vistos. Embora ainda reconhecessem a supremacia do faraó, a distância entre o governante e esses líderes provinciais se reduzia gradualmente. Teti percebeu que precisava agir com habilidade para não criar um conflito aberto. Uma medida importante tomada por seu governo foi o aprimoramento da estrutura administrativa central. Ele reorganizou cargos,
Expandiu o número de escribas e ampliou setores responsáveis por registrar tributos, movimentações e atividades econômicas. Esse esforço não visava apenas controlar recursos, mas também reafirmar a presença do Estado em áreas onde o poder local começava a se fortalecer demais. A escrita, nessa época, desempenhava um papel essencial no controle administrativo. Ao multiplicar registros e relatórios, o governo de Tete buscava evitar discrepâncias que pudessem fragilizar a autoridade real. Ao mesmo tempo, alguns altos funcionários passaram a agir com uma independência que desafiava as tradições. O caso mais emblemático eram os vizires, responsáveis por supervisionar praticamente todos os setores do governo. Embora o cargo já fosse poderoso, no reinado de Tete, ele ganhou amplitude inédita. Alguns vizires passaram a ser retratados com uma imponência que sugeria prestígio comparável ao da própria realeza. Eles administravam tribunais, supervisionavam templos, gerenciavam expedições e possuíam vantagem suficiente para influenciar decisões essenciais. A relação entre faraó e vizir tornava-se, portanto, um jogo de colaboração e vigilância mútua. O faraó precisava confiar nessas figuras, mas também poderia ser refém delas se não mantivesse equilíbrio nas relações internas. O avanço desse poder administrativo local e central refletia uma mudança gradual na estrutura social. Famílias de escribas passaram a formar linhagens hereditárias, ocupando cargos governamentais por várias gerações. Essa dinastia burocrática se consolidava como um poder paralelo, sustentado pela educação e pelo domínio da escrita, habilidades que eram inacessíveis à maioria da população. A presença desses especialistas era indispensável para governar um estado tão extenso. Mas a concentração de conhecimento nas mãos de poucos podia gerar desequilíbrios. Teti precisava lidar com esses novos grupos, que emergiam como forças decisivas no funcionamento cotidiano do Egito. Mesmo com essa complexidade crescente, o reinado de Teti não foi marcado apenas por tensões. Ele também implementou projetos administrativos voltados para a organização interna do Estado. As expedições a regiões como o Sinai continuaram, garantindo o fornecimento de recursos essenciais, como cobre e turquesa. Em áreas agrícolas, melhorias na irrigação e no controle de canais foram promovidas para sustentar a produção de alimentos. Esses esforços, embora não apresentassem o grande esplendor das obras monumentais de dinastias anteriores, mostravam um governante preocupado com a manutenção da prosperidade interna. O objetivo de Tete parecia ser reforçar a estabilidade sem ostentar grandes construções que exaurissem os recursos do reino. O que se torna evidente é que Teti buscava governar por meio do equilíbrio entre as forças centrífugas e centrípetas que moldavam o Egito daquele período. Ele preservava tradições para evitar rupturas ideológicas, investia em cultos religiosos que reforçavam sua imagem divina e reorganizava setores administrativos para conter avanços locais excessivos. Porém, o crescimento da autonomia provincial era inevitável. Em muitas regiões, nomarcas e funcionários passaram a se comportar como pequenos reis, com tumbas monumentais, cortes próprias e influência sobre comunidades inteiras. Alguns desses líderes declaravam fidelidade ao faraó, mas sua posição fortalecida podia se tornar perigosa a longo prazo. Essa tendência de descentralização foi um dos legados mais marcantes do início da Sexta Dinastia. Ainda que Teti tentasse manter o controle, o poder real começava a se fragmentar de maneira sutil. A monarquia seguia firme na aparência, mas sua base se tornava mais difusa. O faraó precisava lidar com um Estado cujo funcionamento dependia cada vez mais de várias mãos e menos da autoridade inquestionável de um único governante. Tete parecia compreender que não bastava reivindicar poder. Era preciso administrar alianças, harmonizar forças e ajustar estruturas internas para que o país não se fragmentasse. Nesse cenário de avanços burocráticos e tensões ocultas, os primeiros anos de seu reinado se revelam fundamentais para entender o rumo que a monarquia egípcia tomaria nas décadas seguintes. O equilíbrio que Teti buscava construir permitiria por algum tempo a continuidade da ordem, mas as sementes da descentralização já estavam profundamente plantadas.
Seu governo, portanto, se inscreve como uma fase de transição, repleta de negociações silenciosas e movimentos sutis, que definiram a direção da Sexta Dinastia e anteciparam mudanças que marcariam o fim do Império Antigo. A relação de Teti com o clero foi um dos aspectos mais delicados de seu governo. Ele herdou um Egito no qual as instituições religiosas haviam se tornado pilares administrativos tão importantes quanto templos espirituais. O peso do culto solar, fortalecido ao longo da Quinta Dinastia, moldara toda a estrutura política, transformando os sacerdotes de Heliópolis em figuras centrais na definição do que era a própria realeza. Para qualquer faraó que desejasse governar com estabilidade, era indispensável manter essa aliança, mesmo que isso significasse aceitar limitações impostas por um grupo cujo poder vinha crescendo de forma impressionante. Teti compreendeu isso desde o início e buscou manter laços estreitos com esses sacerdotes, sabendo que o apoio deles era essencial não só para seu governo, mas para a percepção pública de sua legitimidade. O culto de Ra, administrado pelos sacerdotes heliopolitanos, era mais do que um conjunto de rituais solares. Era a base ideológica que sustentava a noção de que o faraó era filho do Deus, o intermediário indispensável entre o mundo divino e o humano. Ao reforçar esse culto, Teti se apresentava como herdeiro direto da tradição de reis como Niuserra e Djedkara, que haviam elevado Heliópolis a um papel quase equivalente ao de uma segunda capital espiritual. A iconografia de seu reinado preserva elementos solares, mostrando que ele não queria marcar ruptura com essa tradição forte. Porém, essa aproximação também significava manter vivo um grupo que poderia, em certas circunstâncias, ditar os limites da autoridade real. Entretanto, durante o reinado de Teti, outro movimento religioso começou a ganhar força e exigiu atenção: a ascensão do culto de Osíris. Embora sua popularidade estivesse crescendo desde os séculos anteriores, foi na virada da Quinta para a Sexta Dinastia que esse culto começou a ocupar espaço mais significativo. Osíris oferecia ao Egito uma visão nova sobre o além, apresentando o faraó não apenas como o mediador entre os deuses e os homens, mas como participante de um drama cósmico de morte, renascimento e julgamento. Essa narrativa mais complexa oferecia novos caminhos para pensar legitimidade, continuidade dinástica e destino individual. Para um faraó como Teti, que assumira o trono em meio a uma transição delicada, o culto osiriano apresentava oportunidades simbólicas valiosas. A crescente popularidade de Osíris também estava ligada às mudanças sociais e políticas da época. Muitos altos funcionários viam no culto uma maneira de se aproximar de práticas funerárias antes restritas à família real. Isso nivelava, em parte, o simbolismo da morte, aproximando a elite do ideal monárquico de continuidade no além. A abertura dessa esfera ritual para outras camadas privilegiadas tornou o culto ainda mais influente. Sacerdotes associados a templos dedicados a Osíris começaram a ganhar destaque, disputando espaço com os heliopolitanos. Para o faraó, isso criava uma tensão importante. Ao mesmo tempo em que precisava manter o poder do culto solar, não poderia ignorar a força crescente do culto osiriano. Teti aparentemente percebeu o valor estratégico dessa nova tendência. Em seu complexo funerário, localizado em Saqqara, foram encontrados os primeiros exemplos completos dos textos das pirâmides, muitos dos quais dialogam diretamente com a teologia osiriana. Esses textos representam uma mudança significativa no modo como a monarquia se vinculava ao mundo dos mortos, integrando elementos solares e osirianos em uma fusão cuidadosa. A presença desses escritos mostra que Teti buscou se colocar como um faraó que transcendia disputas religiosas, criando uma síntese que lhe permitia obter apoio de ambos os lados. Ao mesmo tempo, reforçava sua posição como governante que dominava as esferas espirituais mais profundas, garantindo não apenas sua eternidade, mas também a continuidade da ordem. Mas esse equilíbrio não era simples. Os sacerdotes de Heliópolis, por exemplo, estavam acostumados a exercer influência direta sobre o trono. O crescimento do culto de Osíris poderia ser visto como uma ameaça ao seu papel tradicional. Era a responsabilidade de Teti
impedir que essa competição se transformasse em conflito aberto. Ele fez isso redistribuindo privilégios, oferecendo apoio alternado a templos e evitando demonstrar favoritismo claro demais. Em muitos casos, nomeava sacerdotes influentes para posições administrativas, integrando-os ao governo e reduzindo a possibilidade de oposição organizada. Ao mesmo tempo, mantinha relações próximas com Heliópolis, patrocinando rituais e preservando a monumentalidade associada ao culto solar. A estrutura religiosa egípcia era, por natureza, múltipla. Diversos deuses conviviam sem que isso gerasse contradições profundas, desde que as hierarquias fossem respeitadas. No entanto, quando instituições inteiras, e não apenas crenças, disputavam espaço político, era necessário que o faraó demonstrasse habilidade. O reinado de Teti mostrou exatamente essa capacidade. Ele evitou privilegiar um templo ou clero ao ponto de desequilibrar o sistema. Em seu governo, vemos um faraó que compreendia a importância da religião como ferramenta de união, mas também como instrumento político. A aparente harmonia espiritual do período escondia um cenário de negociações constantes, alianças táticas e decisões medidas com precisão. Os sacerdotes de Heliópolis, com sua herança solar, continuaram sendo um pilar fundamental. Seu domínio sobre vastas propriedades e rituais indispensáveis ao Estado lhes garantia uma autonomia que nenhum faraó podia ignorar. Ao mesmo tempo, Teti incentivava práticas que fortaleciam a narrativa osiriana de renascimento, especialmente em relação à sua própria imagem como faraó. Essa dupla estratégia criava um campo religioso mais dinâmico, onde ambos os cultos conviviam não como rivais diretos, mas como expressões complementares da complexa identidade espiritual egípcia. Contudo, o peso político dessas instituições religiosas não podia ser subestimado. Os templos controlavam terras férteis, oficinas, rebanhos e mão de obra numerosa. Administravam a economia de maneira tão efetiva quanto a própria monarquia. Esse controle econômico assegurava ao clero um poder que frequentemente superava o de muitos administradores seculares. Em certos momentos, templos funcionavam como centros de autoridade capazes de rivalizar com o poder real em regiões distantes da capital. Teti enfrentou esse desafio reforçando seu vínculo pessoal com práticas religiosas, mostrando-se como líder espiritual e político ao mesmo tempo. Essa fusão de papéis era fundamental para que a população continuasse a enxergar no faraó a figura que unia todos os elementos da vida egípcia. As disputas internas entre clérigos, porém, não deixavam de existir. A expansão do culto osiriano trazia novos sacerdotes, novas propriedades e novos discursos teológicos. O clero solar, por sua vez, defendia sua supremacia tradicional. Teti precisava garantir que essa competição não enfraquecesse a monarquia. Ao integrar elementos de ambos os cultos em sua política de Estado, conseguiu remover parte da tensão, reforçando a ideia de que, sob seu reinado, a harmonia entre os deuses era reflexo da harmonia entre os homens. Essa postura evitava rupturas e conservava a estabilidade perante uma sociedade que dependia profundamente da ordem religiosa para se organizar. Ao longo de seu governo, Teti se posicionou como protagonista da espiritualidade egípcia, mas sempre atento à natureza política de cada gesto ritual. Ele entendia que a religião era a linguagem por meio da qual se manifestava o poder e que ignorar essa dimensão significaria expor seu reinado a riscos desnecessários. Assim, sua capacidade de equilibrar forças e manter coesão entre cultos tão influentes foi uma das características que definiram sua trajetória e ajudaram a consolidar os primeiros anos da Sexta Dinastia como um período de adaptação cuidadosa às transformações profundas que se desenvolviam, tanto na esfera espiritual quanto na política. A pirâmide de Teti em Saqqara, embora hoje pareça apenas um monte de entulho desgastado pelo tempo, foi em seu auge um monumento cuidadosamente planejado para expressar não apenas grandeza física, mas uma estratégia política e espiritual profundamente ligada ao momento em que o faraó viveu. Não era apenas o túmulo de um rei. Era um manifesto sobre a permanência do poder em um Egito que começava a experimentar brechas na sua antiga ordem. A localização escolhida não foi acidental. Ao instalar seu complexo funerário ao norte da necrópole,
Teti se aproximava dos grandes reis da quinta dinastia, sugerindo continuidade e legitimidade, reforçando o elo com a linhagem que vinha de Userkaf, Sahuré e Unas. Era um gesto calculado para mostrar que, mesmo inaugurando uma nova dinastia, ele não era um intruso, mas um herdeiro natural daquele legado. O complexo seguia a estrutura tradicional com a pirâmide principal, a pirâmide secundária, o templo do vale, a calçada processional e o templo funerário, mas havia sutilezas na decoração e na organização que transmitiam uma identidade própria. As paredes ainda preservam fragmentos de relevos que narram cenas de oferendas, processões, atividades cotidianas e rituais destinados a manter vivo o culto real por toda a eternidade. Em meio a esses registros, vemos um Teti que se apresenta não como um governante distante, mas como alguém imerso na maquinaria religiosa que sustentava a realeza, reforçando que seu corpo após a morte seria o centro de um culto ativo e contínuo. O templo funerário parece ter recebido atenção especial. Era um espaço de articulação simbólica em que sacerdotes, funcionários e membros da elite se movimentavam diariamente, assegurando que o rei morto continuasse a exercer poder espiritual sobre o Vale do Nilo. As diversas capelas, armazéns e salas de culto funcionavam como um organismo vivo, projetado para alimentar o espírito do faraó e manter sua influência sobre o Egito. Ali, entre relevos de deuses e imagens de oferendas, Teti se tornava o eixo em torno do qual a vida religiosa girava, mesmo depois do fim físico de seu reinado. Mas a verdadeira revolução desse monumento está escondida no interior da pirâmide. Foi ali que se registrou um marco monumental para a religiosidade egípcia, os textos das pirâmides. Esses textos, gravados nas paredes da câmara funerária e do corredor de acesso, são o conjunto mais antigo de literatura religiosa escrita da história do Egito. Não foram criados por Teti, mas foi em seu período que se consolidou a prática de inscrever essas fórmulas mágicas completas, garantindo que o rei tivesse acesso ao vocabulário ritual necessário para atravessar os perigos do além. Suas paredes ficaram cobertas de encantamentos destinados a guiá-lo desde o túmulo até o reino celestial, onde ele se uniria a Ra e Osíris. O simbolismo era profundo. Para sobreviver em um mundo de forças invisíveis, era preciso dominar palavras poderosas. E esses textos transformavam a própria pedra da pirâmide em um amuleto monumental. A presença dos textos das pirâmides também revela algo sobre a posição política de Teti. Ao se apropriar dessa tradição que vinha ganhando força desde Unas, ele reforçava o discurso de continuidade religiosa num período de crescente fragmentação social. Era como se dissesse: o Egito permanece, porque o faraó permanece. Ao multiplicar fórmulas, preces e invocações, seu projeto funerário buscava não apenas garantir sua jornada pessoal no além, mas reafirmar o elo entre o trono e os deuses. A eternidade do Egito dependia da eternidade do rei. E esse vínculo, inscrito nas paredes de sua tumba, funcionava como uma declaração de estabilidade num tempo em que essa estabilidade começava a ser contestada. Curiosamente, o interior da pirâmide de Teti também indica que o reinado, apesar de envolto em tensões, teve acesso a artesãos altamente qualificados. Os hieróglifos são delicados, as linhas são firmes e o conjunto mostra uma execução que exigiu organização, planejamento e mão de obra experiente. É uma prova indireta de que, apesar do crescente poder dos nomarcas e da burocracia provincial, a administração central ainda conseguia mobilizar recursos significativos quando necessário. Teti, portanto, não governava um Egito em ruínas, mas um país em transição, onde a corte ainda conservava prestígio suficiente para produzir uma obra monumental como essa. As câmaras internas também expressam uma cosmologia complexa. A ênfase na ascensão celeste, o contato com as estrelas imperecíveis e a transformação do rei em um ser luminoso mostram que a ideologia solar ainda permeava o imaginário religioso. Ao mesmo tempo, as menções a Osíris revelam a crescente importância do deus da regeneração. Essa fusão de elementos solares e osiríacos anunciava tendências que dominariam os séculos seguintes, marcando uma nova forma de pensar o além. Teti se posicionava no centro desse processo,
como alguém que precisava ser tanto uma estrela eterna no céu, quanto um governante renascido no submundo. O simbolismo continua no sarcófago, que provavelmente era de granito cinza ou vermelho, materiais associados à força, permanência e proteção. Mesmo fragmentado, ele sugere que o rei queria ser cercado por camadas de durabilidade física, como se seu corpo fosse uma âncora entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Os relevos do entorno reforçavam essa ligação, criando uma espécie de cápsula ritual que tornava o próprio túmulo um microcosmo do universo. Nada ali era decorativo por acaso. Tudo obedecia a uma lógica de renovação eterna. O complexo funerário de Teti também cumpriu um papel político além do religioso. Ele se tornou um núcleo de atividade social, pois inúmeros oficiais e altos funcionários construíram mastabas nas imediações. Ao se aproximar da tumba real, esses homens buscavam não apenas a proteção do faraó na vida após a morte, mas também um vínculo de prestígio que os inscrevia na memória coletiva. Isso mostra que, apesar de todos os desafios, Teti conseguia manter uma rede de alianças e fidelidades, reforçada por essa geografia funerária. Seus aliados desejavam permanecer ao seu lado mesmo após a morte, criando uma paisagem que transformava Saqqara num mosaico de lealdades. Ao observar esse monumento no contexto mais amplo da Sexta Dinastia, percebemos que ele funciona como uma metáfora do próprio reinado de Teti. Por fora, a pirâmide parece frágil, desgastada, quase apagada pelo tempo. Por dentro, porém, guarda uma profundidade extraordinária, repleta de textos, rituais e símbolos que revelam o esforço de um faraó para se afirmar em meio à instabilidade crescente. É um reflexo da delicada situação política de seu período. Uma casca que parecia sólida, mas escondia rachaduras que lentamente se alargavam. Teti respondia a essas rachaduras com palavras sagradas talhadas na pedra, tentando garantir que, mesmo se o reino cambaleasse, sua memória resistisse. No fim, o complexo funerário de Teti, em Saqqara, não é apenas mais um monumento do Império Antigo. É um testemunho da criatividade religiosa, da habilidade técnica e da necessidade humana de se perpetuar diante da incerteza. Um espelho da trajetória de um faraó que enfrentava um país em transição, tentando equilibrar tradição e mudança enquanto deixava, no coração de uma necrópole milenar, a estrutura que deveria sustentar sua eternidade. É nesse jogo entre pedra e palavra que encontramos o verdadeiro legado de Teti. Um legado que, ainda hoje, continua ecoando nas câmaras silenciosas de sua pirâmide. O cotidiano da corte durante o reinado de Teti era um organismo complexo, regulado por protocolos rígidos e por uma hierarquia que, ao mesmo tempo em que parecia sólida, começava a abrigar tensões profundas. Dentro do palácio, a rotina se desenrolava com uma cadência quase ritual. Cada funcionário tinha um lugar preciso numa cadeia de comando que parecia infinita, desde os porteiros do palácio até os vizires que ocupavam o topo da administração. Aos olhos de quem circulava pelos corredores de pedra, tudo funcionava como uma engrenagem antiga e confiável. Mas nos bastidores, o clima era muito mais sutil, feito de alianças, rivalidades e ambições cuidadosamente disfarçadas. Os escribas formavam a espinha dorsal desse sistema. Tinham acesso ao que poucos podiam ver: registros de impostos, listas de trabalhadores, inventários de templos, relatórios sobre colheitas e transações envolvendo a redistribuição de produtos agrícolas. Eram eles que davam forma à realidade administrativa, transformando decisões políticas em documentos oficiais. Muitos escreviam em silêncio durante horas em salas abafadas, iluminadas apenas por clarabóias, cercados de papiros e estojos de tinta. Embora ocupassem posições frequentemente discretas, alguns se tornavam figuras indispensáveis, conhecendo os detalhes mais delicados das rotinas palacianas. Essa expertise fazia deles peças-chave em qualquer disputa por influência. Acima deles estavam os altos administradores, incluindo intendentes, supervisores de armazéns e administradores das propriedades reais. A corte dependia intensamente desses homens para controlar o fluxo de bens que sustentava a máquina estatal. O Egito era uma sociedade agrícola e, portanto, qualquer oscilação,
uma enchente insuficiente, uma colheita menor, um atraso no transporte, repercutia diretamente no palácio. Administrar esses recursos exigia precisão, mas também capacidade de negociação, porque muitos desses bens eram coletados por meio de uma rede de nomarcas, que começava a ganhar poder próprio nas províncias. O vizir, a figura administrativa mais poderosa depois do faraó, circulava entre esses setores como um mediador. Era ele quem recebia petições, revisava decisões, supervisionava obras e julgava disputas. No reinado de Teti, o cargo ganhou visibilidade ainda maior, refletindo a necessidade de alguém capaz de equilibrar a crescente descentralização. Muitos dos vizires eram membros de famílias influentes, e a proximidade com o rei fazia deles verdadeiros pivôs políticos. Embora oficialmente servissem ao trono, seus próprios interesses e suas alianças locais às vezes criavam fricções silenciosas dentro da elite palaciana. Essa dinâmica interna se tornava ainda mais delicada, porque a corte não era composta apenas de administradores. Sacerdotes circulavam em constante diálogo com a administração civil, trazendo informes sobre templos, rituais e necessidades religiosas. Artífices especializados em joias, esculturas e relevos eram chamados para atender demandas que iam desde objetos cerimoniais até obras monumentais. Guardas e oficiais militares patrulhavam áreas estratégicas do palácio, mantendo a ordem e garantindo que apenas pessoas autorizadas tivessem acesso às câmaras internas. Cada grupo tinha sua própria cultura, seus próprios códigos de convivência e sua própria maneira de disputar prestígio. Nesse universo denso e cheio de nuances, os nomarcas, governadores das províncias, começavam a se destacar como atores cada vez mais independentes. Embora teoricamente fossem representantes do faraó, na prática administravam seus territórios como pequenos reinos locais. Controlavam mão de obra, produção agrícola e rotas comerciais internas, além de estimular construções funerárias imponentes que reforçavam seu prestígio regional. Muitos se sentiam suficientemente seguros para registrar suas biografias nas paredes de suas tumbas, tripúdio claro de que consideravam suas vidas dignas de memória própria, não apenas reflexo da grandeza do soberano. A centralização característica das dinastias anteriores estava se diluindo aos poucos. O palácio ainda exercia influência significativa, mas já não conseguia controlar com firmeza todas as províncias. A corte sabia disso e tentava responder por meio de uma combinação de diplomacia, concessões e supervisões ocasionais. Porém, a geografia do Egito dificultava a comunicação. A extensão do vale, com seus inúmeros povoados espalhados ao longo das margens do Nilo, tornava lenta a circulação de informações. Quando uma denúncia chegava ao palácio, o conflito local já podia ter mudado completamente de configuração. Ainda assim, no centro do poder, o ambiente não era de desespero. Era de cautela. Dialogava-se com os nomarcas. Buscava-se integrá-los a campanhas religiosas e projetos arquitetônicos. Convidava-se suas famílias para cerimônias e casamentos reais. A corte entendia que, para manter a coesão, era preciso tratar esses líderes provinciais não como subordinados, mas como aliados valiosos. Essa estratégia, no entanto, alimentava ainda mais o senso de autonomia deles. Quanto mais a administração central se mostrava dependente, mais os governadores percebiam o espaço que possuíam para ampliar sua influência. As tensões não se manifestavam em confrontos abertos. Eram tensões silenciosas, perceptíveis nos relatórios atrasados, nas auditorias incompletas, nos tributos parcialmente recolhidos, nas decisões administrativas tomadas sem consulta ao vizir. Pequenos gestos, mas que, somados, revelavam o surgimento de uma força rival ao centro político. No palácio, havia quem percebesse esse movimento com preocupação. Funcionários mais experientes comentavam entre si que o equilíbrio antigo estava se desfazendo e que o país caminhava para uma descentralização que enfraqueceria o trono, um prognóstico que, anos depois, se mostraria acertado. Porém, para a maioria das pessoas que viviam no coração da corte, o cotidiano ainda mantinha uma aparência de normalidade.
As audiências aconteciam no horário previsto. Caravanas chegavam trazendo produtos de regiões distantes. Escribas liam relatórios em voz alta. Artistas entregavam esculturas recém-finalizadas. Sacerdotes realizavam rituais em capelas internas. O palácio continuava sendo um espaço de brilho, ritual e poder simbólico. De longe parecia inabalável. De perto, porém, era possível notar pequenas fissuras, indícios de que a antiga máquina administrativa já não funcionava com a mesma precisão de antes. Essas fissuras, embora discretas, anunciavam algo maior. O Império Antigo vivia de uma estabilidade construída ao longo de séculos, mas essa estabilidade dependia de um centro forte. Quando o centro começava a delegar poder para sobreviver, essa delegação, com o tempo, tornava-se autonomia. E a autonomia, inevitavelmente, transformava-se em pretensão. O reinado de Teti é o início desse processo lento, quase invisível ao olhar contemporâneo, mas decisivo para os rumos futuros do Egito. Enquanto o palácio seguia seu ritmo, as províncias ganhavam voz, e aos poucos, entre banquetes cerimoniais, audiências formais e decisões burocráticas, o Egito caminhava para um cenário em que os poderes locais deixariam de ser meros braços do trono e se tornariam protagonistas próprios da história. Uma transformação silenciosa que moldaria o destino do país nas décadas seguintes, e que colocaria a corte de Teti no centro de um dos períodos mais complexos da monarquia faraônica. Quando se fala no reinado de Teti, quase sempre surge a sombra de uma conspiração. O faraó que abriu a sexta dinastia parece ter governado um Egito que, por trás da aparência cerimonial, abrigava disputas intensas pelo controle da máquina estatal. Curiosamente, a maior parte do que sabemos sobre uma possível trama contra ele não vem de registros contemporâneos, mas de relatos posteriores, especialmente o Papiro Real de Turim e a tradição preservada por Maneto, o historiador egípcio que escreveu séculos depois. Nessas narrativas, ecoa a sugestão de que Teti pode ter sido assassinado por membros de sua própria corte. Uma acusação que, mesmo envolta em silêncio arqueológico, encontrou terreno fértil para interpretações modernas. A ideia de que o faraó foi vítima de um golpe não é mera dramatização. O contexto político da época favorecia tensões internas. O fortalecimento das províncias, o avanço dos nomarcas e a crescente autonomia de certos sacerdotes criavam um ambiente onde lealdades eram testadas diariamente. Muitos altos funcionários acumulavam riqueza e influência suficientes para confrontar a autoridade real, e a estrutura burocrática inchada tornava o palácio vulnerável a intrigas. A corte era, de certa forma, um campo minado onde ambições pessoais conviviam com o dever oficial, e onde qualquer deslize podia desencadear alianças inesperadas. Entre as figuras que alguns estudiosos apontam como possíveis articuladores de uma conspiração, está um personagem enigmático conhecido como Userkare. Ele aparece na lista de reis como sucessor imediato de Teti, mas seu reinado teria sido extremamente curto, quase apagado dos registros. A própria ausência de monumentos atribuídos a ele levanta suspeitas. Seria um usurpador que tomou o trono às pressas? Ou um administrador poderoso que, ao se ver alijado das decisões do palácio, teria tentado assumir o controle por meios ilícitos? Não há provas diretas, mas a súbita interrupção do reinado de Teti, seguida pela ascensão fugaz de Userkare, sugere que algo incomum aconteceu nos bastidores. Algumas interpretações modernas imaginam que Teti pode ter entrado em choque com facções internas da administração. Um dos grupos mais frequentemente mencionados é o dos sacerdotes, sobretudo aqueles ligados a Heliópolis e ao culto solar. Embora o faraó tivesse tentado promover equilíbrio entre o culto de Ra e o culto emergente de Osíris, esse equilíbrio não agradava a todos. Certas famílias sacerdotais, que tinham acumulado poder ao longo da quinta dinastia, talvez vissem em Teti um soberano que ameaçava sua autonomia. O simples fato de ele reforçar os textos das pirâmides em seu complexo funerário e apoiar tradições religiosas mais amplas poderia ser interpretado por alguns como um gesto que reduzia a exclusividade de determinados templos. Outro grupo potencialmente envolvido seria o dos nomarcas, cuja crescente independência era vista com cautela pelo centro.
Se Teti tentou limitar seus poderes, retirando privilégios, fiscalizando suas propriedades ou nomeando administradores paralelos, isso poderia ter gerado ressentimento suficiente para inspirar uma conspiração. Afinal, esses governadores provinciais controlavam recursos, homens e redes de influência que podiam alcançar a elite palaciana. Uma união entre alguns deles, mesmo que informal, já seria suficiente para desequilibrar o trono. A corte, por sua vez, era um ambiente onde qualquer rumor ganhava vida própria. Bastava que um vizir fosse substituído inesperadamente, que um sacerdote perdesse uma função tradicional, que um escriba fosse promovido acima do esperado, para que surgissem suspeitas de que mudanças profundas estavam sendo implementadas nos bastidores. Teti pode ter provocado alterações em cargos-chave, tentando fortalecer a administração central. Essas mudanças, ainda que administrativas, eram sentidas como ameaças diretas aos grupos que haviam prosperado no final da Quinta Dinastia. O que torna o suposto assassinato ainda mais interessante é o silêncio absoluto das inscrições contemporâneas. Nenhuma tumba de oficial menciona uma crise, nenhum templo faz referência a um período turbulento. É como se os eventos tivessem sido apagados deliberadamente, o que, paradoxalmente, reforça a suspeita. Em muitos momentos da história do Egito Antigo, a ausência de registros não indica tranquilidade, mas sim uma tentativa de controlar narrativas e preservar a imagem sagrada da realeza. Falar de assassinato era admitir fraqueza. Admitir fraqueza era colocar em risco todo o sistema ideológico que sustentava o poder faraônico. A própria rapidez com que Pepi Prir, ainda jovem, assume o trono após o breve interregno de Userkar mostra que houve uma reação do círculo leal à dinastia. Esse movimento sugere que a ascensão de Userkar pode ter sido vista como ilegítima, levando a uma reorganização urgente da corte. Se houve conspiração, ela não teria sido unânime. Provavelmente envolveu apenas parte da elite, enquanto outra parte trabalhou silenciosamente para restaurar a linha dinástica ligando Teti à poderosa rainha Iputi e à linhagem de Unas. Isso significa que os próprios corredores do palácio foram palco de um embate interno, talvez discreto, mas decisivo. Também se discute se os conflitos envolveram a administração militar. Embora o exército nesse período não tivesse o papel central que teria em dinastias posteriores, era composto por comandantes ligados tanto ao palácio quanto às províncias. Uma disputa entre esses grupos poderia ter criado o tipo de instabilidade que permitiu a ascensão de um rei alternativo. A falta de campanhas militares significativas durante o reinado de Teti reforça a ideia de que os recursos estavam sendo direcionados para usos internos. Negociações, reorganizações, contenção de tensões e possivelmente enfrentamentos mais discretos. Somando todos esses elementos, surge o retrato de um Egito dividido entre dois mundos. O oficial, preservado em pedra e papiro, e o oculto, movido por rivalidades entre famílias influentes, sacerdotes poderosos e burocratas ambiciosos. Nesse mundo oculto, a figura de Teti talvez tenha se tornado incômoda. Um faraó que buscava reafirmar sua autoridade no momento em que diversos setores preferiam autonomia. Se ele tentou reverter a tendência descentralizadora, é provável que tenha encontrado resistência suficiente para colocar sua vida em risco. A teoria do assassinato, portanto, não é apenas um enigma histórico. Ela expressa a fragilidade estrutural de um período em que o poder central ainda parecia sólido, mas já estava tomado por tensões acumuladas. Mesmo que os detalhes permaneçam incertos, a existência da suspeita revela que o reinado de Teti foi tudo menos tranquilo. Ele governava um Egito que carregava sob a superfície correntes contrárias, preparando o terreno para décadas de instabilidade. E assim, entre rumores, fragmentos de listas reais e tradições escritas muito tempo depois, Teti se torna um personagem envolto em silêncio e conflito. Um faraó que talvez tenha sido vítima não de um inimigo externo, mas da própria rede de poder que sustentava seu trono. Um soberano cuja morte misteriosa ecoa as tensões que lentamente corroíam o Império Antigo. Tensões que, cedo ou tarde, iriam emergir com força total. A morte de Teti permanece como uma das grandes lacunas do Império Antigo,
um evento que paira sobre a sexta dinastia como um vulto silencioso. Não há registros oficiais explicando como ou por que ele morreu. E justamente essa ausência é o que torna o enigma ainda mais intrigante. A monarquia egípcia, tão zelosa de sua própria imagem, preferia registrar a continuidade, não as rupturas. Quando um reinado terminava de maneira abrupta, os escribas, muitas vezes, escolhiam o silêncio como forma de proteger a aura de invulnerabilidade do trono. No caso de Teti, esse silêncio tem peso demais para ser ignorado. A hipótese de assassinato surgiu principalmente porque o faraó parece ter falecido de forma repentina, sem sinais de declínio prolongado ou transição planejada. Não há funerária grandiosa sendo preparada às pressas. Seu complexo piramidal já estava quase concluído. Mas há uma mudança brusca no registro sucessório. A entrada de Userkare no trono, logo após a morte de Teti, sugere uma reorganização inesperada da corte. E isso levanta suspeitas sobre o que realmente aconteceu nos últimos dias do soberano. Teria sido um golpe palaciano cuidadosamente arquitetado? Ou uma disputa inesperada que explodiu em violência dentro de uma corte já tensionada? Os egípcios raramente documentavam eventos que comprometiam a imagem da realeza, mas deixavam rastros indiretos. E quando observamos esses rastros, notamos que a morte de Teti coincide com um momento de fragilidade crescente. As províncias assumiam comportamentos cada vez mais autônomos, sacerdotes acumulavam funções que antes dependiam do palácio e a administração estava dividida entre diferentes polos de poder. Em um contexto assim, a eliminação física do rei não é apenas possível, torna-se plausível. Se grupos influentes viam Teti como um obstáculo para suas ambições, a conspiração poderia ter nascido de um pacto silencioso entre burocratas, nomarcas e membros de famílias sacerdotais. As motivações possíveis são diversas. Um dos cenários mais discutidos é o de que Teti tentava, de maneira gradual, reverter a descentralização acelerada que se intensificara no final da Quinta Dinastia. Essa tentativa de reconstrução do poder central, embora necessária para a estabilidade do Estado, provavelmente pressionava funcionários que já tinham descoberto o gosto da autonomia. Não é difícil imaginar certos nomarcas, cujas tumbas revelam um orgulho cada vez maior, ressentindo interferências diretas vindas de Mênfis. Tampouco seria surpreendente que alguns sacerdotes se opusessem a mudanças nas prerrogativas religiosas ou na administração de templos ricos em terras e trabalhadores. No interior da corte, as tensões eram menos visíveis, mas igualmente perigosas. A substituição de um vizir, a redistribuição de responsabilidades e a promoção de determinados escribas podiam se tornar estopins de disputas internas. Quando o faraó tocava em posições estratégicas, alterava todo o delicado equilíbrio de alianças que sustentava o funcionamento diário do palácio. Há quem sugira que Teti possa ter afastado ou diminuído a influência de uma facção poderosa, desencadeando reações calculadas. Mesmo um gesto aparentemente técnico, como a nomeação de um administrador rival para supervisionar depósitos provinciais, poderia ter sido interpretado como uma ameaça direta aos privilégios estabelecidos. Se houve assassinato, ele provavelmente foi executado de forma discreta, sem escândalos públicos. A corte, preocupada com a continuidade da ordem, teria agido rapidamente para organizar uma sucessão que garantisse, ao menos temporariamente, a estabilidade. O fato de Userkare surgir tão rapidamente como sucessor levanta suspeitas. Ele teria ocupado o trono com o apoio de uma facção conspiradora? Ou teria sido apenas uma solução prática para evitar um vazio de poder aproveitada por oportunistas? Seu curto reinado sugere que sua presença não foi plenamente aceita, como se parte da elite tivesse tolerado sua ascensão apenas até encontrar uma forma de restaurar a linha legítima, representada pelo jovem Pepi Preir. A morte de Teti, portanto, não apenas encerra um reinado. Ela desencadeia uma reconfiguração imediata da máquina estatal. Funcionários leais ao faraó provavelmente foram afastados ou colocados sob vigilância. Certas famílias podem ter perdido privilégios, enquanto outras os recuperavam rapidamente. Os templos, sempre sensíveis a mudanças políticas,
devem ter participado das negociações que determinaram o futuro próximo do Egito. Não há registros explícitos desses movimentos, mas as transformações silenciosas que ocorrem logo após o fim de Teti sugerem que a corte precisou agir como um organismo ferido, reorganizando-se às pressas para impedir o colapso. A ausência de sinais de luto oficial também é incomum. Quando um rei morria de causas naturais, especialmente se o reinado fosse visto como estável, os textos funerários, estelas de templos ou referências posteriores tendiam a marcar o evento com certa reverência. Nada disso ocorre com Teti. Sua morte parece ter sido um evento que a elite posterior preferiu não perpetuar, como se evocar o fim repentino fosse abrir a porta para questionamentos perigosos sobre a vulnerabilidade da instituição real. O silêncio, aqui, funciona como uma espécie de cortina. Não apaga o acontecimento, mas esconde seus contornos, permitindo que apenas rumores sobrevivam. O impacto dessa morte repentina se estendeu muito além dos corredores do palácio. Nas províncias, os nomarcas observaram atentamente os movimentos da corte, percebendo que a instabilidade central significava oportunidade. Quanto mais o palácio se ocupava de reorganizar sua sucessão, menos atenção podia dedicar às questões administrativas locais. Essa brecha abriu espaço para que muitos governadores reforçassem sua autonomia, expandissem propriedades e solidificassem laços dentro de suas próprias regiões. Décadas depois, essa tendência se tornaria uma das principais causas da fragmentação que encerraria a sexta dinastia. Entre os sacerdotes, a morte de Teti também deve ter causado inquietação. A política religiosa era profundamente conectada à legitimidade do trono, e uma morte mal explicada significava que certas instituições perdiam sua referência mais importante. Além disso, qualquer ruptura sucessória afetava diretamente os responsáveis pelos cultos reais, obrigando-os a reorganizar rotinas de ofrendas, reescrever rituais e adaptar a iconografia dos templos. Cada nova ascensão obrigava o clero a restituir simbolicamente a ordem cósmica. E no caso de um soberano morto em circunstâncias nebulosas, a tarefa era ainda mais delicada. No coração da corte, a sensação deve ter sido de contenção. As conversas sussurradas, os passos apressados de mensageiros carregando ordens lacônicas, o vai e vem de oficiais convocados para reuniões inesperadas, tudo isso ajudava a criar um clima de vigilância e incerteza. A morte de um faraó nunca era um evento comum, mas a de Teti carregava um peso diferente. Anunciava um enfraquecimento que muitos já percebiam, mas poucos ousavam admitir abertamente. Com o tempo, a narrativa oficial tratou de reorganizar os fatos, colocando Pepi I como legítimo continuador da dinastia e reduzindo a passagem de Userkari a uma nota quase invisível. Mas o vazio deixado pela ausência de explicações sobre a morte de Teti permanece como cicatriz aberta na história do período. É justamente esse silêncio que revela o quanto o Império Antigo estava se transformando. A morte misteriosa de Teti simboliza a perda de controle do centro, o surgimento de fissuras que seriam, mais tarde, impossíveis de ocultar. Assim, o fim do faraó não é apenas o desfecho individual de um governante, mas um ponto de inflexão para todo o Egito. Sua morte marca o instante em que a estabilidade aparente começa a se desmanchar, inaugurando um período em que cada gesto político seria acompanhado por desconfiança e cada decisão do palácio seria examinada como possível reflexo de uma luta interna. É nesse ambiente que a sexta dinastia avançará, carregando o fantasma de Teti como testemunho de que nem mesmo o rei poderia escapar das tensões que corroíam o coração do Império Antigo. A morte de Teti não representou apenas o fim súbito de um reinado. Ela desencadeou um terremoto silencioso que percorreu toda a estrutura política do Egito. A sucessão, que deveria ser o mecanismo mais estável de uma monarquia baseada no princípio da ordem cósmica, tornou-se o ponto exato em que a fragilidade do sistema ficou exposta. No vácuo deixado pela ausência do soberano, multiplicaram-se as tensões, as incertezas e os movimentos estratégicos de facções que até então se mantinham discretas nas sombras da corte. A ascensão de Userkara, um nome quase apagado das listas reais posteriores,
é a chave para entender o impacto imediato da morte de Teti. O simples fato de ele ter ocupado o trono, mesmo que brevemente, demonstra que a linha sucessória legítima não estava segura. O herdeiro natural, o futuro Pepi Preu, ainda era jovem demais para assumir o governo com autoridade plena. Em períodos normais, isso não seria problema. A regência ou a proteção dos altos funcionários garantiriam a continuidade, mas não havia nada de normal nas circunstâncias que envolveram o fim de Teti. O Zerkara parece ter surgido como uma solução improvisada, um nome capaz de estabilizar momentaneamente o palácio enquanto diferentes facções disputavam influência. Sua ascensão pode ter sido resultado de um acordo interno, uma trégua tensa entre grupos rivais que buscaram evitar o colapso imediato do centro administrativo. Ou, ao contrário, pode ter sido a imposição de uma facção mais ousada, talvez a mesma que teria participado da suposta conspiração contra Teti, caso a hipótese de assassinato seja verdadeira. Nos dois cenários, o Zerkara não era apenas um nome aleatório. Ele simbolizava o triunfo temporário de um grupo dentro da máquina estatal. A instabilidade se manifestou em múltiplos níveis. No interior do palácio, mudanças súbitas em cargos de confiança se aceleraram. Funcionários próximos de Teti podem ter sido removidos sob pretextos formais, enquanto aliados do novo soberano garantiam posições estratégicas na administração. As câmaras internas do governo tornaram-se palco de negociações delicadas, onde cada gesto era interpretado como sinal de alinhamento ou oposição. A lealdade, tão celebrada nos textos funerários, revelava-se mais frágil quando confrontada com o vazio de poder. O clima de incerteza também atingiu as províncias. Os nomarcas, cuja autonomia aumentava discretamente há gerações, perceberam que o momento era propício para consolidar seu próprio poder. Com o centro ocupado disputando sua própria continuidade, as províncias tinham liberdade para fortalecer redes locais, expandir terras de domínio e reforçar laços com lideranças regionais. Esse movimento, embora silencioso, seria decisivo para os rumos futuros da sexta dinastia. A morte de Teti, portanto, não apenas expôs fragilidades internas. Ela amplificou uma tendência de descentralização que já corroía o poder real e que nas décadas seguintes se tornaria praticamente irreversível. A tensão entre continuidade e ruptura se tornou o eixo do período. De um lado, havia a necessidade urgente de restaurar a aparência de estabilidade, de reafirmar a ideia de que o Egito seguia funcionando segundo a ordem estabelecida pelos deuses. De outro, havia forças reais, políticas, econômicas e pessoais, disputando espaço, sabotando decisões e protegendo privilégios ameaçados. A ascensão de Userkara é exatamente esse ponto de interseção. Um governante que, mesmo efêmero, simboliza o conflito entre manter a fachada institucional e lidar com a turbulência interna. Userkara, ao que tudo indica, governou por pouco tempo, mas sua presença deixou marcas profundas. Sua própria existência, tão pouco mencionada, é um indício de que a corte posterior tentou apagá-lo da memória oficial. A legitimação de Pepi Primo dependia, em grande parte, de reconstituir uma linha sucessória contínua com Teti, e Userkara representava o ruído que precisava ser silenciado. É possível que seu nome tenha sido deliberadamente omitido para reconstruir a narrativa desejada, a de que a ordem nunca havia sido interrompida. Essa tentativa de reorganizar o passado, no entanto, evidencia que a ruptura existiu e que foi significativa o suficiente para que fosse cuidadosamente disfarçada. Enquanto Userkara ocupava o trono, mesmo que sob intensa vigilância e contestação, a vida administrativa do Egito precisava continuar. Templos exigiam oferendas, obras públicas não podiam parar, e a extensa burocracia precisava ser alimentada com decisões diárias. A capacidade do Estado egípcio de funcionar mesmo sob crise demonstra sua robustez, mas também revela uma fissura importante. A máquina administrativa era mais resiliente do que o trono. Os escribas, intendentes, arquitetos e sacerdotes mantinham o país em funcionamento, mas faziam isso adaptando-se às mudanças rápidas, calculando riscos e, quando necessário, manipulando os espaços deixados pela fragilidade da coroa.
O fortalecimento das facções internas foi uma das consequências mais claras da morte de Teti. Não se tratava apenas de disputas pessoais. Eram blocos de poder estruturados que surgiam em torno de famílias, templos e residências administrativas. A elite egípcia, outrora mais dependente da figura real, agora percebia que podia influenciar a sucessão e, em alguns casos, determinar o próprio soberano. A ascensão de Userkara foi a prova concreta de que o palácio não controlava mais sozinho o destino da monarquia. A corte, nesses meses turbulentos, deve ter vivido sob constante vigilância. Intrigas se multiplicavam, informações eram disputadas como armas, e alianças precisavam ser renovadas com rapidez. Alguns funcionários tentavam aproximar-se de Userkara, acreditando que ele poderia consolidar-se. Outros permaneciam fiéis à linhagem de Teti e buscavam proteger Pepi, talvez aguardando o momento oportuno para recolocá-lo no trono. Cada gesto era calculado. Cada palavra podia ser interpretada como sinal de traição ou lealdade. Essa disputa interna não era apenas política, era também ideológica. A legitimidade divina do faraó exigia continuidade. Mas a fragmentação crescente da elite exigia rupturas. Userkara estava preso entre essas duas forças. Precisava apresentar-se como soberano legítimo, mas ao mesmo tempo dependia de apoios instáveis, negociados sob circunstâncias precárias. Seu governo, portanto, tornou-se um exercício de equilíbrio impossível, consequência direta da morte inesperada de Teti. A transição posterior para Pepi I não apagou essa crise, apenas a reorganizou. Quando Pepi finalmente assume, o faz em um contexto já marcado por tensões acumuladas, rivalidades fortalecidas e um cenário político muito mais complexo do que o que Teti havia enfrentado. O jovem Pepi herda não apenas a coroa, mas um país onde o poder central precisaria ser reconstruído com habilidade e onde cada decisão seria examinada por facções que haviam provado sua força. Assim, as consequências imediatas da morte de Teti não podem ser vistas como um episódio isolado. Elas foram o gatilho que revelou, acelerou e solidificou transformações profundas, mudanças que moldariam todo o restante da sexta dinastia. A instabilidade sucessória, a ascensão de Userkara, o fortalecimento das elites locais e o aumento das disputas palacianas formam juntos o retrato de um reinado que terminou antes do tempo, e de um Egito que, ao perder seu rei, descobriu que também havia perdido parte de sua própria coesão. A morte de Teti abriu um vazio político que ninguém conseguiu preencher plenamente. O que se seguiu foi uma longa tentativa de restabelecer a ordem. Mas a cicatriz daquele momento inicial permaneceu visível por décadas. A instabilidade que emergiu não era apenas resultado da ausência de um faraó. Era sinal de que o próprio modelo de poder centralizado, tão sólido durante séculos, começava a dar sinais de desgaste. E Userkara, figura quase oculta, foi o espelho dessa transição. Um soberano provisório que simboliza o instante exato em que continuidade e ruptura se entrelaçaram de maneira irreversível. O legado de Teti é um daqueles enigmas históricos que desafiam interpretações simples. Para compreendê-lo, é preciso navegar entre fragmentos, monumentos, inscrições esparsas e reconstruções posteriores que tentam, cada uma à sua maneira, preencher o silêncio deixado por um reinado que marcou o início de um processo complexo. Teti é lembrado como o primeiro soberano da sexta dinastia, mas essa definição, embora correta, é insuficiente para captar o alcance de sua presença na história egípcia. Seu legado vai além do que sobreviveu em pedra. Ele é uma síntese de tensões, transformações profundas e escolhas que moldaram o destino de uma das civilizações mais duradouras do mundo antigo. Ao longo dos séculos, a memória de Teti foi se transformando. Para os seus contemporâneos, ele representava a continuidade após o fim da quinta dinastia. Seu reinado era visto como um esforço para manter o poder central forte, preservar as tradições religiosas e evitar que o país se fragmentasse. Os textos das pirâmides, gravados com cuidado em seu monumento funerário, revelam um faraó preocupado com a ordem cósmica, com a legitimação divina
e com a permanência da autoridade real mesmo depois da morte. Neles, Teti surge como um soberano que desejava assegurar que sua voz continuaria a ressoar no além, integrando-se ao panteão dos reis justificados. Mas essa é apenas uma face da memória. Nos séculos seguintes, especialmente durante o Império Médio, quando os egípcios procuraram resgatar e reinterpretar o passado, o Teti surge como uma figura de transição, um ponto de inflexão entre a estabilidade e o início de um caminho que levaria ao declínio. Os escribas posteriores olhavam para a sexta dinastia com um misto de nostalgia e advertência. O reinado de Teti era lembrado como um período que inaugurou mudanças lentas, mas decisivas, na estrutura administrativa e na relação entre governo central e províncias. Para eles, ele representava o instante em que as tensões que corroeriam o Império Antigo começaram a ganhar forma concreta. Essa visão retrospectiva é tentadora, mas também perigosa. Não se pode reduzir Teti à função simbólica de prenúncio de decadência. Ele foi um agente ativo, não apenas um marco histórico involuntário. Seu reinado teve políticas próprias, iniciativas bem-sucedidas, alianças fortes e uma visão que procurava adaptar o Egito às pressões internas que se acumulavam desde a dinastia anterior. O fato de o país não ter colapsado em seu governo é, por si só, uma prova de sua capacidade de manter o equilíbrio em um cenário que já mostrava rachaduras profundas. Com o tempo, arqueólogos e historiadores modernos passaram a ver Teti sob uma nova luz. Sua pirâmide em Saqqara, embora hoje desgastada e modesta em comparação com as grandes construções de Gizé, tornou-se uma chave indispensável para compreender a evolução das crenças funerárias e a organização das necrópoles reais do período tardio do Império Antigo. Os textos das pirâmides, preservados ali com particular riqueza, são uma das mais importantes contribuições de seu reinado para a história cultural e religiosa do Egito. Eles não apenas refletem as crenças de seu tempo, mas abriram caminho para uma tradição literária e ritual que se estenderia por milênios, influenciando os textos dos sarcófagos e, mais tarde, o famoso Livro dos Mortos. Além disso, o estudo das mastabas de altos funcionários ligados ao seu governo oferece um retrato vívido da sociedade do período. Ali gravadas em paredes e corredores estão evidências do crescimento do poder local, da autonomia administrativa das províncias e da ascensão de uma elite que começava a disputar com o faraó não a legitimidade simbólica, mas a capacidade de governar áreas cada vez mais amplas. Essas inscrições são testemunhos silenciosos de um processo histórico que não foi criado por Teti, mas que se intensificou durante seu reinado. Elas mostram que ele governou em um momento carregado de pressões estruturais. Pressões que nenhum soberano individual poderia ter revertido por completo. A memória de Teti na tradição egípcia também foi marcada pelo mistério em torno de sua morte. Mesmo que os registros oficiais evitem mencionar qualquer ruptura, o fato de sua sucessão ter sido conturbada revela que sua morte não foi banal. Isso acabou incorporando um elemento de intriga à sua figura. Para alguns, Teti tornou-se o faraó que caiu vítima de conspirações. Para outros, um governante cuja morte precoce abriu caminho para conflitos internos e disputas intensas que moldariam o reinado de seus sucessores. Mesmo sem provas conclusivas, a aura de mistério contribuiu para que sua figura permanecesse viva na imaginação de estudiosos e apaixonados pelo Egito Antigo. A forma como Teti foi reinterpretado também revela muito sobre como cada época escolhe olhar para o passado. Durante o Império Novo, por exemplo, quando faraós como Ramsés II buscavam construir imagens grandiosas de poder, Teti era visto como parte de uma era distante, quase mítica, pertencente à linhagem de reis ancestrais que ergueram as pirâmides. Sua figura ganhava um verniz de antiguidade respeitável, mesmo que sua importância política real fosse diminuída em comparação com os grandes soberanos de períodos posteriores. Já para os estudiosos modernos, Teti é um ponto de referência indispensável. Ele marca o início de um processo histórico que não pode ser ignorado. O lento enfraquecimento da autoridade central e a transição gradual para uma administração fragmentada onde o faraó dependia cada vez mais da cooperação ou submissão de uma elite provincial fortalecida. Estudar Teti
é estudar o início da decadência do Império Antigo, não porque ele a desencadeou, mas porque seu reinado expõe, com clareza rara, a delicadeza do equilíbrio que sustentava aquele sistema. Ao analisar sua trajetória, percebe-se que Teti personifica o dilema central do Egito em seu período tardio de glória. Como manter a unidade quando o poder já não estava concentrado exclusivamente nas mãos do rei? Como garantir a ordem quando templos, províncias e famílias aristocráticas possuíam agendas próprias, muitas vezes em conflito com a administração real? Teti tentou administrar essas tensões, mas seu governo revela que as forças em jogo estavam além do controle de qualquer soberano. A administração central já não tinha a mesma força que possuíra 2 séculos antes. O país avançava rumo a uma forma de organização mais complexa e menos hierárquica do que o ideal estatal sugeria. Assim, Teti se transforma em símbolo, o de um Egito que ainda brilhava, mas cujas sombras já se alongavam. Ele representa o momento em que o Estado ainda funcionava, mas já mostrava sinais de desgaste, em que a realeza ainda detinha o prestígio divino, mas precisava negociar com um número crescente de atores poderosos, em que a ordem cósmica ainda era proclamada, mas não era mais garantida. Teti não é apenas o faraó do início da sexta dinastia. Ele é o guardião de um limiar, alguém que viveu e governou exatamente no ponto em que 2 eras se encontraram: o auge e a queda. Seu legado, portanto, não se resume à sua pirâmide, às inscrições ou aos relatos fragmentados. Ele está no significado histórico de seu reinado, na compreensão das forças que moldaram o destino do Egito e nas perguntas que sua trajetória nos obriga a fazer sobre o funcionamento do poder. Ao olhar para Teti, somos convidados a refletir sobre a fragilidade das estruturas políticas, sobre a maneira como grandes sistemas podem ruir lentamente e sobre a importância de enxergar além das narrativas de glória para perceber as tensões silenciosas que se acumulam ao longo do tempo. Teti permanece como um daqueles nomes que, embora discretos em comparação com os gigantes do Egito Antigo, carregam em si a chave para entender um período inteiro. Ele é o faraó que inaugura a transição, o soberano que testemunha o início de um declínio que seus sucessores tentariam, sem sucesso, conter. Sua figura, preservada em fragmentos, ecoa como lembrança de um Egito que estava mudando, e de um mundo que, por mais estável que parecesse, já não podia evitar o destino que lentamente se aproximava.